Olá, queridos, que alegria estarmos juntos mais uma vez, mais um trimestre, agora o terceiro trimestre do ano de 2021. E vamos falar sobre um assunto muito atual, o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos do período dos reis de Israel. Hoje, a primeira aula, nós vamos falar sobre Salomão e a reconstrução do templo. Vamos orar então? Pai, nós somos gratos ao Senhor por todas as coisas, Pai. Que Deus, esse trimestre seja mesmo um trimestre para nos abençoar, para nos ensinar, para realmente ministrar ao nosso coração, Deus, a importância da fidelidade ao Senhor, Deus. Que pelo Teu Espírito, Pai, nós possamos realmente alcançar isso e encontrar em Ti, Papai, o alívio, a correção, o amor e tudo que nós precisamos, Papai. Abençoa meu irmão, a minha irmã, em nome de Jesus, Pai. Amém, queridos? Vamos lá então, o que a palavra fala para nós, como é importante ouvir a voz de Deus. E olha que interessante, em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos, e disse a ele: pede-me o que queres que eu te dê. Foi num sonho. Se você tem sonhado, amados, isso é legítimo, eu sempre falo sobre isso. Sonhe bastante, mas sonhe os sonhos de Deus para você. Eles sim vão trazer a você prosperidade, paz, harmonia, justiça sobre todas as coisas. E falando sobre sonho, falando sobre a sabedoria que Salomão pediu a Deus, eu quero trazer para você um conceito agora sobre a inteligência. O que é a inteligência? Como é que você consegue a inteligência? A inteligência ela vem através de livros, faculdades, conhecimento, mas tudo externo. E nós sabemos que a palavra educar vem do latim educere, trazer para fora. Você nunca educa uma pessoa dando a ela conhecimento. Não, você educa fazendo com que ela traga para fora dela mesma o conhecimento que ela tem. E isso é a inteligência. E o que vem a ser então agora a sabedoria? A sabedoria é você colocar todo esse conhecimento que você já tem em prática. É você exercer o conhecimento, porque nada como a prática, nada como o exemplo, nada como aquilo que Jesus Cristo fez, se dando ao mundo como exemplo perfeito. O tempo todo, 100% homem, se dando como exemplo perfeito a todos nós. E lá em Provérbios, nós vemos Salomão escreveu mais de 3.000 provérbios. Não sei se você sabe disso. Ou seja, nós hoje conhecemos e temos escritos 1% daquilo que Salomão escreveu. Ele falou sobre os animais, ele falou sobre as plantas, sobre os reinos. A sabedoria de Salomão foi tão grande que pessoas vinham de fora para conhecer o rei Salomão, para ver o que ele tinha para dizer. E era a sabedoria de Salomão maior do que todos do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Está lá em 1 Reis. E é interessante isso, por quê? Porque Salomão pediu isso para Deus. Isso veio de Deus para ele. Num sonho, como nós já dissemos, pede o que você quer que eu te dê, Salomão. Como ele não pediu nada além de sabedoria, se ele fosse um homem ganancioso, teria pedido dinheiro. Se ele fosse um homem orgulhoso, teria pedido glória. Se ele fosse vaidoso, vida longa. Se ele fosse vingativo, a morte dos seus inimigos. Mas o que Salomão pediu? Salomão pediu sabedoria. E olha o que a palavra diz. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Tiago continua dizendo, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Isso é o que Tiago fala. Vamos falar um pouquinho agora sobre maturidade espiritual. Por quê? A maturidade foi muito importante para Salomão. Ao pedir sabedoria, Salomão não sabia o que estava pela frente para vir sobre a vida dele, sobre o reino dele.
Davi amava o Senhor e por amor, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso, Deus deixou para que Salomão fizesse algumas coisas em nome do Senhor. Mas a maturidade trouxe para Salomão no seu reino o quê? Paz, harmonia, prosperidade, glória e poder como nunca tinha sido visto um rei, solidez e justiça. Lembra lá a primeira vez que Salomão teve que fazer algo, já usando essa sabedoria daquelas duas mulheres? O filho de uma tinha morrido, Salomão mandou cortar a criança e a verdadeira mãe disse o seguinte: dá ele para outra. Por quê? Salomão ali exerceu uma coisa chamada justiça divina. A palavra de Deus diz que Jesus não julgaria segundo a vista dos seus olhos, mas segundo o quê? A reta justiça de Deus. E se nós formos olhar isso, vamos lembrar um pouquinho sobre a história de Davi. Esse aí é o profeta Natan junto com Davi. Se lembra lá quando Davi adulterou com Batseba, mandou matar Urias, e Natan vem falar para Davi sobre a história daquele homem que tinha um monte de ovelha e o outro que tinha uma ovelhinha só. E o homem que tinha uma ovelhinha só, aquele homem amava aquela ovelha, criava aquela ovelha como filha mesmo, e o que tinha várias, mandou matar a ovelha. E Deus sabe o que Davi tinha feito. Deus sabia o que Davi tinha feito. E Davi fala para Natan: esse homem merece a morte. Quem é esse homem? O que Natan diz para ele? Você é esse homem. Mais lá na frente, Davi expressa o desejo de construir um templo para que o Senhor pudesse habitar no templo. E Natan diz para ele: olha, Davi, faz o que está no teu coração, porque Deus é contigo. Na mesma noite, Deus aparece para Natan e diz para ele falar com Davi: não vai fazer isso. Não era ele que ia construir, mas por amor a Davi, o seu filho, a quem Deus abençoaria grandemente, construiria isso. E foi o que aconteceu. Mas nós temos que entender que interesses políticos e uma vida de desejos pecaminosos. Salomão teve 700 mulheres, 300 concubinas. E olha, amados, a gente tem que entender o contexto social daquilo tudo. As mulheres perverteram o coração de Salomão. A Bíblia é muito clara com isso. A idolatria, elas trouxeram os seus deuses para dentro do reinado de Salomão. E o que aconteceu com ele? Ele não resistiu. E assim, como eu disse para vocês, eu quero trazer essa aula para os nossos dias. Assim, nos dias de hoje, muitas vezes os desejos que nós temos, os nossos interesses, trazem para dentro do nosso lar, para dentro do nosso coração, da nossa vida, a idolatria. E isso realmente, olha o que a palavra fala: agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizestes reinar teu servo em lugar de Davi meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? O conhecimento a princípio foi no coração. Por quê? Porque Salomão teve essa vontade de ter a sabedoria, mas ele se deixou envolver por aquelas coisas. E o que foi acontecendo com o tempo? O conhecimento do coração passou para o entendimento da mente. E depois de passar para o entendimento da mente, o que aconteceu com ele? A apostasia completa, total. Cuidado, meu irmão, minha irmã, para que você não se envolva nas coisas desse mundo em que nós temos vivido, para que você não se envolva mesmo nas coisas de Deus e tire o foco central de Jesus Cristo. Porque os desvios, muitas vezes, eles vão acontecendo aos poucos, deteriorando os valores espirituais que nós temos. E aí nós temos uma triste realidade: pequenos desvios, grandes consequências. Cuidado com isso, para que a sua vida não seja como a vida de Salomão e como tantos outros homens. A Bíblia nos dá exemplo, a Bíblia nos mostra como não fazer, mas nos mostra também como fazer. Então, se Salomão teve toda essa sabedoria, toda essa riqueza, e muito daquilo foi deixado por Davi. Eu não tenho tempo para a gente poder falar sobre isso. Davi deixou muito da sua riqueza para a construção do templo. Salomão mandou vir madeira de fora. Salomão tinha animais maravilhosos. Salomão tinha tudo que ele podia, a riqueza podia comprar, mas isso não foi suficiente para que a perversão do coração dele o afastasse de Deus. E nós sabemos que o trabalho dele era simples, era fácil, era completar a obra já começada lá atrás. E ele fez isso.
mas lembre-se que ele fez um templo para ele também. A casa do rei era maior, gastou mais esse tempo para fazê-la do que no templo do Senhor. Por isso, amados, que a ascensão de Salomão, que a reconstrução do templo seja para nós realmente instrumento de aprendizado e que você tenha sido abençoado nesse tempo. Que o Senhor te abençoe, fique em paz, compartilhe essa aula, desfrute dos temas que nós vamos ter nesse trimestre, para que você possa ser abençoado e que o Senhor te guarde, te livre de todo mal. Um abraço e até a próxima semana, em nome de Jesus.